E aí, pessoal, tudo bem? Trago para vocês o papo que bati com Tom Farias, biógrafo de nomes como Cruz e Souza, José do Patrocínio e Carolina Maria de Jesus, dentro da série de conversas que venho tocando há algumas semanas no canal de Instagram da Página 5. Essa edição do Além da Página 5 com o Tom rolou no dia 4 de agosto de 2020. O nome da mesa virtual foi Carolina de Jesus, José do Patrocínio e Outros Gigantes. Infelizmente, a internet não estava lá essas coisas, então vocês notarão algumas pipocadas no meio do papo. Nada que comprometa as ideias, creio. Apenas no final que ficou um tanto abrupto assim o encerramento. Curtam a conversa. Caso queira vê-la com nossas caras, só procurar por ela no IGTV do Instagram da página 5. Meu nome é Rodrigo Casarim, para quem não me conhece, eu sou jornalista, eu edito Página 5, que é a coluna de livros do UOL, também tenho podcast, Instagram, Twitter, estamos em todas as redes aí falando de livros durante a vida inteira. E o Tom é jornalista, escritor, crítico literário e autor das biografias Cruz e Souza, Dante Negro do Brasil, Carolina, uma biografia, com a qual foi finalista do Jabuti do ano passado, essa aí está bem quente ainda, e José do Patrocínio, A Pena da Abolição, que está na minha mão, que foi o assunto da última edição do podcast, está na mão do Tom também. E é sobre o patrocínio, é a respeito de um nome bem importante no processo de abolição da escravatura e de implementação da república no Brasil. E ela é mais ou menos a mais recente do Tom, porque ela saiu depois da biografia da Carolina, mas ela é uma reedição, uma revisão de um trabalho lançado primeiro em 2009. Tom, então, eu queria passar para você duas perguntas. Carlos perguntou qual é o tema da live. O tema da live é Carolina de Jesus, José do Patrocínio e outros gigantes da nossa literatura e da nossa história. Mas, Tom, eu queria passar para você já duas perguntas. Nessa apresentação que eu fiz de você, faltou alguma coisa muito importante? Eu contei alguma mentira? E quais são as diferenças essenciais daquela biografia que saiu em 2009 do José do Patrocínio e essa que saiu agora pela Capulana? Bom, assim, eu acho que essa complementação você conhece bem um pouco, acompanhou esse processo, pelo menos, da biografia da Carolina no Jabuti, e foi fantástico aquela, né, nossa ida à cerimônia do Jabuti, em novembro do ano passado. Eu sou jornalista, jornalista, em essência, escritor, né, é o que eu desenvolvo mais tempo na minha vida. Fui professor da rede pública do Estado do Rio, professor universitário, há 19 anos, e desenvolvi toda a minha área acadêmica um pouco estudando o século XIX, que é a minha especialização. E dentro da minha especialização no século XIX, eu comecei a destacar os autores negros que tinham pouca visibilidade ou chamado, né, pouco protagonismo na cena cultural e na cena literária brasileira. Destaquei alguns desses em livros, que é o caso do Patrocínio, o do Cruz e Souza, Luiz Gama, enfim, Maria Firmina. Destaquei alguns desses e tem outros que ainda não foram publicados que vão ser destacados também. Com relação à edição atual do Patrocínio, ela é uma edição muito revista, muito mexida, né? O livro de 2009 era um livro que, inclusive, tinha um outro título, que era José do Patrocínio, A Imorredora Cor do Bronze, que na verdade, é extraído de um verso do Olavo Bilac, que foi muito amigo do Patrocínio. Ele fez um verso em 1905, quando o Patrocínio morreu, e eu aproveitei esse verso na época. Mas aí eu reescrevi porque tem muita coisa nova do Patrocínio com relação à infância, com relação ao pai, né, com relação à vida dele adulta, muita referência de material. E então, quando eu comecei a pensar na segunda edição, um convite da Capulana, eu, obviamente, falei, bom, eu vou aproveitar e vou mexer e vou atualizar. E atualizei bastante, né, esse processo da obra do Patrocínio. Daí eu falei, vou mudar de título, porque eu acho que a pena da abolição fica um título melhor, mais leve, né? Até o Laurentino Gomes, que é o
nosso grande autor, né, do livro Escravidão, ele já tinha muito usado patrocínio em outros trabalhos dele, e aí fez um prefácio do livro que eu achei fantástico, o prefácio dele apresentando o livro. Enfim. Aham. O... Tom, além da questão racial e da questão da escrita, de que maneira que você enxerga, ou você enxerga alguma linha que costure a história aí do José do Patrocínio, do Cruz e Souza e da Carolina de Jesus? Além desses dois pontos, tem mais Assim, coisas em comum? O que permeia essas três histórias? Porque você comentou até do Jabuti, e aí, né, eu fui um dos jurados do Jabuti do ano passado de biografia, e lendo a biografia do Tiradentes, lendo a biografia da Carolina, e muitas partes, até da biografia do Jorge Amado, em alguns momentos parecia que era a mesma história sendo contada, só com personagens diferentes, porque a história do Brasil vai se conectando muito, né? Existe isso também na hora que a gente traça um paralelo na biografia desses três nomes, Cruz e Souza, José do Patrocínio e Carolina? bom, a princípio, assim, eu li as três biografias. A minha eu tinha que ler, não tinha jeito. Não ler a minha, né? Mas assim, Imagino que eu tenha li lido em algumas tese. vezes. É porque eu releio meus livros, eu releio meus livros depois de publicados como leitor. Eu releio como leitor. Faço Costuma críticas ao gostar? meu livro. Por isso que o patrocínio tem isso, né? Essas mudanças. Agora o Carolina está saindo em outubro a segunda edição. Vai acrescentar 66 páginas. Tem muitas críticas do que eu fiz, né? E aí, quer dizer, o patrocínio aconteceu a mesma coisa. Então eu usei muita palavra escravo na época, em 2009. E hoje eu uso escravizado. Então, algumas atualizações de linguagens também é muito importante. Mas, assim, eu acho que as obras que você citou, tanto a biografia do Jorge Amado como a biografia do Tiradentes, eu sou apaixonado pelos dois, são bem diferentes. Primeiro que o Tiradentes era um senhor de escravo. O Tiradentes tinha escravo. Né? Aí você já tem uma outra perspectiva do olhar. Né? Um olhar do privilégio de quem tem escravo, é branco, tem escravo, né? E o olhar de quem é escravizado. O patrocínio ficou do lado dos escravizados porque a mãe era escravizada. Né? A Justina Uhum. Maria do Espírito Santo era uma escravizada. Então, esse olhar ele tem de dentro da senzala. O Tiradentes tem um olhar de fora da senzala. Né? O Jorge Amado já é de uma outra época, uma outra geração. Ele olha isso por um outro panorama. Ele olha de um palco, o Jorge Amado olha de um palco, e ele consegue ver a senzala e o trono do Senhor, ou seja, a senzala e a casa grande. E ele fez uma opção de juntar as duas coisas em histórias fabulosas, né? Histórias fantásticas que contam a história do Brasil de forma sensual, de forma política, de forma resiliente, de forma sofredora. Então, esse é o Jorge Amado que a gente conhece. A vida do Jorge Amado mistura um pouco com a vida do Brasil, né? Mas do Brasil do século XX, das grandes mudanças políticas, enfim, partidárias, né, que ele basicamente se envolveu. Agora, quer dizer, quais são os pontos? É que eram figuras que deixaram uma marca na história do Brasil, cada um no seu tipo de protagonismo, cada um no seu tipo de visibilidade. Né? O Tiradentes só não foi mais longe por uma questão mesmo da política da época e de dar um exemplo, porque senão ele teria sido perdoado, como todos os outros foram. Quer dizer, ele foi o único enforcado, né, esquartejado. Então, quer dizer, essa perspectiva do poder, essa perspectiva do privilégio, o patrocínio teve que arrombar portas. Porque a primeira noção é do homem negro. A primeira noção do Tiradentes é do homem branco. Eu conheci o Jorge Amado, né, pessoalmente. A primeira noção do Jorge Amado é do homem branco. Né? Então, esse privilégio de ser o homem branco, pode ser pobre ou não, esse privilégio tem um diferencial muito grande na vida desses três elementos. Né? E aí vocês estão pegando um camarada do século
do século XVIII, que é o caso do Tiradentes, que a biografia é fantástica, né? Maravilhosa, muito bem documentada, pegando um camarada do século XX, que é o caso do Jorge Amado, também é uma biografia, um livro escrito pela Josélia Aguiar, né? Muito bem escrito, muito bem documentado, uma história muito bem contada. Convence essas histórias. Isso que eu estou dizendo, essas histórias Aham. convencem desse ponto de vista. E aí você tem a história do patrocínio, né? Um camarada que teve que vamos dizer, reinventar a própria vida pelas condições de pobreza, pelas as poucas condições de acesso que teve na vida dele em si. Então, um pouco por aí que eu queria Tá. pontuar. Mas trazendo agora para o seu trabalho, Tom, a biografia do Patrocínio, do Cruz e Souza e da Carolina, além da questão de serem escritores e além da questão de serem negros, quais são os pontos de contato mais forte que tem entre a história dessas três pessoas? E além do apagamento que eles Eu, sofreram ao longo da história, claro, né? eu acho que, assim, primeiro, é a grande missão, o fato de acreditarem neles próprios, né? Como elementos de transformador da história. Nós vamos pegar o patrocínio que chega aos 14 anos no Rio de Janeiro, sem ninguém, né? E aí, quer dizer, poderia ser qualquer um no Rio de Janeiro, poderia ter sido morto, entrar na marginalidade, qualquer coisa que ele podia ser. Ser um embarcadiço, não. O patrocínio foi e se empenhou, estudou, teve os problemas dele, mas assim, a grande missão que cada um desses personagens vem em si, o Cruz de Souza também e a Carolina, é que eles são uma espécie de transformadores da história, que são os exemplos de transformação da história. A história de resiliência deles, de cada um deles, foi que possibilitou dar margem, né, do poder criativo, do poder de exemplo, do poder de trazer uma nova narrativa. Né? Cada um traz uma nova narrativa. Eu acho que isso é importante. E essa fé, né? Eu acho que quando você busca, tanto na história do patrocínio, do Cruz e Souza da Carolina, é assim, a fé neles mesmos, não a fé no sistema, né? O Uhum. sistema está aí para apagar, para impedir, para cercar. Nós estamos falando numa live ainda há pouco sobre a questão das cercas, né? E cada um desses homens e mulheres, né? E você tem Firmina, você tem um monte deles, Teixeira e Souza, Paula Brito, enfim, Gonçalves Dias, um monte deles. Mas cada um deles teve o papel de derrubar uma cerca para que nós estivéssemos aqui hoje. Né? Então, a Carolina, o Cruz de Souza, o patrocínio tem essa conexão. Eles derrubaram alguma cerca para nós estarmos aqui. E muitas cercas dessas com muita energia, sabe? Uhum. Ameaçando a vida de cada um deles. Mas eles não tiveram medo de colocar a mão ou o pé e derrubar essas cercas. Sem eles, sem a coragem deles, nós não estaríamos aqui. Então, o fator da coragem de cada um deles nas suas épocas foi muito importante para nós, entendeu? Na hora que você complementou a sua apresentação, você falou de um ponto que eu ia retomar, que é o seu interesse pelo século XIX, segunda metade do século XIX, principalmente. De onde vem esse interesse, Tom? Como é que você foi parar naquele período da história? Rapaz, essa é uma história que dá umas 10 lives, viu? É um dia de história com muita cervejinha, É o que eu ia tal. falar, então já tinha que ter uma cerveja. Mas enfim, tem aqui a minha água. Mas assim, eu perdi meu pai muito cedo, com 10 anos de idade. E meu pai morreu de úlcera do duodeno e morreu muito mal, né? Eu era o filho mais velho, então eu tive um problema crônico de insônia. Então eu tenho um recorde de insônia. A minha insônia mais profunda
são de 5 dias sem dormir. Essa é a minha insônia mais profunda. Por isso que escreve tanto Né? livro. Hoje eu durmo um pouco mais, já sou mais preguiçoso para sair da cama, né? Então, meu recorde hoje são 2 dias sem dormir, eu fico fácil, 2 dias sem dormir. Mas então, a insônia me proporcionou ler. Como eu não dormia, eu lia. E meu pai comprava muita enciclopédia, muitos livros. Né? Eu achava até que ele comprava a mesma enciclopédia com capa diferente. É o cara que vendia para ele todo mês, assim, a cada 3 meses, enciclopédia, eu acho que ele só mudava a capa. Meu pai comprava aquela enciclopédia. E nessas enciclopédias tinha muita referência sobre autores do século XIX. E aí eu fui para a universidade e comecei a ter contato com uma história que eu não via em muitos livros que eu li em casa. Né? Eu morava ali entre Padre Miguel e Realengo, né? na zona oeste do Rio de Janeiro, e eu fui descobrir, Rodrigo, que perto da casa da minha mãe, coisa de 20 minutos andando, morava a família do Cruz de Souza. Os tetranetos do Cruz de Souza moravam lá. Aham. Né? Então, vem então essa vontade na literatura de fazer uma especialização na área da literatura afro-brasileira. Né? Então, quer dizer, eu fiz na UF, no Rio de Janeiro, e aí esse aprofundamento vem um pouco desse meu período da juventude, onde eu já comecei a escrever. Eu escrevia diários, por exemplo, né? Eu achei até pouco tempo 3 cadernos de diários meus, daquela minha época. Fui descobrir que meu primeiro texto para jornal, eu tinha 14 anos, meu primeiro texto para jornal, publicado em jornal, chama Consciência, esse texto. Eu ia Eu não perguntar sobre sei o que mais. que era. Consciência. É um texto que fala, tem um trecho no diário, é um texto que fala sobre mesmo essa questão social, né? Mas eu não me lembro, eu não tenho jornal, eu não sei qual jornal que foi publicado, mas eu tinha 14 anos, fui pago para esse artigo, então eu comecei a desenvolver coisas por aí, mas eu, de alguma maneira, eu me vocacionei para o século XIX, que eu achei a história do século XIX muito interessante, muito rica. Eu fui descobrindo personalidades negras no século XIX fantásticas e que os livros didáticos não traziam. Você abre o livro didático, você vê Cruz de Souza, filho de escravos criado pelos senhores. É mentira. O Cruz de Souza não foi criado pelos senhores, nem educado pelos senhores dele. Então, os livros didáticos têm uma narrativa que é uma narrativa de obscurantismo, uma coisa medieval, sabe? Ou você apaga o sujeito, ou você embranquece o sujeito, ou você destrói o sujeito. Quando você não consegue fazer as 3 vocações, você faz o quê? Desqualifica o sujeito. Ou seja, o Cruz de Souza só chegou aonde ele chegou porque tinha um apoio de branco. Aí você vai ver a narrativa do Cruz de Souza, os documentos, né, primários lá nos arquivos catarinenses, e você vai encontrar toda a narrativa do pai, que era um pedreiro, mas que dizia que não queria para a vida, não queria o exemplo da vida dele para os filhos. Então colocou os filhos na escola. Era uma raridade colocar um filho na escola. Nem branco queria colocar filho na escola no século XIX. Não era uma coisa assim, uma obrigação de colocar o filho na escola, entendeu? Mas o pai do Cruz de Souza colocou os 2 filhos, João da Cruz de Souza e o irmão Norberto da Cruz de Souza, para estudar. Né? Então, essa diferença do Cruz de Souza foi me alertando para outros protagonistas, que é o caso do Patrocínio, que tem uma história fantástica, como você já leu, né? É a história do Teixeira e Souza,
desde muito tempo, Teixeira e Souza não é dado como criador do romance no Brasil. Né? Além de criar o romance no Brasil, Teixeira e Souza criou o folhetim no Brasil, em 1846. O primeiro folhetim publicado no Brasil é dele, do Teixeira e Souza, num jornal chamado O Brasil, em 1843. Depois ele publicou pela editora do Paula Brito, que é um dos maiores editores do Brasil, né? Também negro, também a editora do Paula Brito, foi que ele publicou o romance. Só em 44, um ano depois, é que veio o romance do Manuel Antônio de Almeida, né? Ele publica a Moreninha. E essa Moreninha é que vem sendo dito que é o primeiro romance, porque o romance do Teixeira e Souza era mal feito, não tinha, sabe, não desenvolvia de bem os personagens. Mas o que importa isso foi que o Manuel Antônio de Almeida deu primeiro o Teixeira e Souza, né? Para poder escrever a Moreninha. Então, essas histórias todas, mal contadas, é que eu fui buscar e eu acabei me apaixonando um pouco mais, me interessando um pouco mais por esse lado, né, da história do Brasil. E quanto esse Brasil de começo do século XXI, Tom, reflete ou se assemelha àquele Brasil do século XIX? Olha, se assemelhar é difícil. Se assemelhar, né? O Brasil do século XIX, eu até fiz um artigo há pouco tempo agora no Globo. Então, deu uma travada. Você pode começar de novo a resposta, por favor? Ok, querido. Sempre quando der travada, você me avisa, viu? Tá, quando acontecer, eu levanto a mão. Há muita diferença do Brasil do século XIX para o século XX. Muita diferença. Eu escrevi um artigo agora, tem 2 semanas, para a Folha, falando do racismo na literatura desde o século XVII. Eu não sei se você chegou a ler, ou se os leitores que estão aqui. Quem lê o artigo aí pode me dar conta. Da minha parte está na pauta, inclusive. Estão perguntando qual é o romance do Teixeira e Souza. Eu falei, é O Filho do Pescador, 1843. É o primeiro romance publicado no Brasil. E aí, quer dizer, você vai pegar o século XIX, um protagonismo do negro de forma absoluta. Não só na literatura, né? Que aí você tem lá o Teixeira e Souza, em 1843, como tem o próprio Paula Brito, que era contista, poeta, tradutor, romancista. Você tem o Machado de Assis, que nasce ali, né, na gráfica do Paula Brito, o Machado de Assis. O primeiro texto do Machado de Assis foi publicado pelo Paula Brito, o primeiro texto. Né? Você tem Gonçalves Dias, né, que é a mistura do negro Gonçalves Dias, que é a mistura do negro com índio, né? E você vem numa onda de crescimento que vai dar lá no Maranhão, né? Não só com Gonçalves Dias no Maranhão, mas também com Sotério dos Reis, que é um grande gramático nosso, com Maria Firmina dos Reis, que é prima de Sotério dos Reis, né? Que é a primeira romancista, a primeira poeta, a primeira cronista também do século XIX. Você vai na música, com o padre José Maurício, chamado de o Beethoven brasileiro, o Mozart brasileiro, padre José Maurício. Você vai na medicina. Para você ter ideia, 1/3 dos médicos do século XIX eram negros no Brasil. 1/3 dos médicos no Brasil eram negros. E alguns mais do que hoje. Não, hoje sem dúvida. Você tem bastante médico. Você tem bastante médico hoje, né? Mas assim, proporcionalmente para a população, era muito fácil você ter um médico negro, embora a maioria deles não exercesse a profissão, né?
Por exemplo, o filho do padre José Maurício foi um dos fundadores da Escola de Medicina no Rio de Janeiro, né? O José Maurício Nunes Garcia Filho. Nunes Garcia Filho. E outros que viraram dono de jornal, enfim, Vicente de Souza, um monte deles que viraram dono de jornal. O Patrocínio quase foi médico, né? Mas optou pela farmácia. O Olavo Bilac, que tinha sangue negro, a mãe do Olavo Bilac era mulata, também estudou medicina, embora não concluiu o curso. O pai era médico do Olavo Bilac, né? Então, quer dizer, essa turma toda do século XIX é que faz essa transformação. O Cruz de Souza é o único negro no Brasil que fundou uma escola literária, que é o simbolismo. É o único negro no Brasil, né? O Patrocínio, quer dizer, o Patrocínio não voou no balão dele no século XIX porque pegou fogo. Mas é o cara que introduziu o primeiro automóvel no Brasil. Ele modernizou a imprensa, escreveu 3 grandes romances na história brasileira, poesia, conto. E talvez se reunisse todas as crônicas do Zé do Patrocínio, você daria aí uns 200 volumes, no mínimo, de 400 páginas. É o que você daria se você reunisse tudo que o Patrocínio escreveu no século XIX. Além do Patrocínio ser é, é, o grande mentor da fotografia no jornalismo. As primeiras fotos jornalísticas foram do Patrocínio, que foram as fotos que ele tirou no Ceará, lá em 1870 e alguma coisa. Então, esses homens todos, que você tinha ministros, né? Ministros negros, tivemos 5 presidentes da República com sangue negro, ministro das Relações Exteriores, né? Você tem Domício da Gama, sabe? Uma série deles foram ministros das Relações Exteriores, governadores desse país. Então, é muito protagonismo, né? E o fundador da Academia Brasileira, Machado de Assis. Ele, Domício da Gama, Patrocínio. Nós tivemos uns 5 fundadores com sangue negro da Academia Brasileira de Letras. Então, o século XIX, ele difere do século XX, porque hoje você não consegue, Rodrigo, perceber quais são os grandes homens brasileiros negros. Quem é que desponta na engenharia no século XIX? Você não consegue não pensar no André Rebouças, nos irmãos Rebouças, no Antônio e no André Rebouças. O José Rebouças também foi engenheiro, que morreu, né? Mas você não consegue pensar nisso. Quem é o grande engenheiro do século XX? São perguntas que eu faço e eu não tenho respostas, né? Quer dizer, qual é o grande dono da imprensa no século XX? 45% dos jornais do século XIX estavam na mão de negros. 45% dos grandes jornais do século XIX estavam na mão de negros. Então, essa diferença é que nós não conseguimos perceber no século XX. E aí uma discussão longa que tem a ver com a questão da República, né, de toda a perseguição que a República fez, não só aos negros, após a abolição, sobretudo, mas também a questão da cultura, da religião, né? Aqui no Rio tem um lugar que é antiga, na chamada Rua da Relação, tem um prédio que era da polícia da época. Esse prédio tem objetos religiosos de matriz africana desde o século XIX, que foram apreendidos em batidas policiais, desde o século XIX. Vou te passar 2 perguntas aqui que me mandaram, que o pessoal que acompanha o trabalho mandou. O Colírico Poesia pergunta o que você acha da biografia do Cruz de Souza feita pelo Leminski. Uma porcaria. Curto e grosso? O Leminski, inclusive, tinha sangue negro, né? O Leminski era mulato. A mãe era negra e o pai era europeu, enfim. Mas eu me correspondi com ele e tudo, né, com o Leminski.
E quando ele, aquela coisa do negro branco, né? Negro de alma branca, Aham. né? E nós falamos bastante sobre isso. Eu acho que é uma visão equivocada também, baseada em livros feitos apenas nos gabinetes. Você compra um monte de livro e senta em casa e escreve um livro novo, né? Então isso passou um pouco pelo ensaio que o Leminski fez com relação ao Cruz de Souza. Então eu escrevi para o Leminski na época dizendo que eu não tinha gostado do meu incômodo dele falar aquilo, né? E é um livro que, infelizmente, eu não recomendo para ninguém. E quando você escreveu, o Leminski te respondeu? Respondeu, não, eu era um camarada que a gente falava bastante. Nessa troca de ideia, né? E ele dizia que ele mesmo dizia que era mulato, tal. Um dia essas correspondências vão aparecer aqui em casa. Aí alguém vai publicar as correspondências do Tom Farias e tal. Bom, já me interessei pela pauta, tá? Na hora que você achar, a página 5 publica. Oh my God! E a Jarid Arraes, escritora, ela perguntou o que você pensa da figura do tal jornalista na vida da Carolina. O tal jornalista, claro, é o Audálio Dantas. Primeiro que eu amo essa moça, né? A Jarid? Entendeu? Eu tô com muita saudade dela. Você sabe que você está no lugar dela, né? Que o último episódio aqui do Além da Página 5 foi com ela. Semana Eu retrasada, não vi. o papo foi com ela. Eu não vi, Jarid. Ô, Jarid, um beijo, ó. Beijo para você. Assim, as controvérsias são grandes, né, com relação ao Dálio e Carolina. E tem uma corrente muito forte que diz: a Carolina fez um editor e não o Dálio fez uma escritora. Obviamente, Carolina já era escritora, mas o ato de escrever não é só o ato de botar no papel, o ato de escrever é o ato de publicar. E eu acho que o Audálio teve uma coragem muito grande naquela época da vida da Carolina, né, que você tinha uma mulher favelada mesmo, que andava descalço, que andava suja, que impressionava pela aparência, era rejeitada pela aparência. E você teve um camarada como Audálio Dantas que acolheu a Carolina e, de alguma maneira, entendeu esse processo dela. Obviamente, o livro foi um livro que o Audálio fez ajustes no livro, ou seja, cortou trechos do livro que ele achava enfadonhos, né, que ela dizia que todo dia de manhã ia buscar água, 5 horas acordei e fui buscar água. Acordei 5h30, fui buscar água. Então, ele cortou muita coisa nesse sentido. Mas eu acho que o livro, de alguma maneira, ele até estou dando um curso agora, estou lembrando aqui os nossos amigos, dia 18, 19 e 20, tem um curso sobre quarto de despejo e Carolina Maria de Jesus. Aí eu vou contar um monte de história que ninguém conhece da Carolina, por que o nome dela é Betita, enfim, como é que foi escrito o quarto de despejo, como é que foi publicado, e depois, aonde o quarto de despejo foi parar no mundo inteiro, quem leu o quarto de despejo, né? Só para dizer uma palhinha que até John Kennedy leu o quarto de despejo, só para uma palhinha. Então, eu acho que o livro da Carolina foi feito em comum acordo com a Carolina. O Audálio ficou mais ou menos com 2 anos pensando em quem publicasse, se publicava os romances, se publicava as poesias da Carolina, porque o livro não estava pronto. Em 58, quando eles se conheceram, tinha alguns trechos do livro pronto. Mas se você pegar no final de 58 e 59, tem várias passagens onde a Carolina cita o Audálio Dantas no próprio quarto de despejo. Isso quer dizer o quê? O livro não estava pronto. Não era um livro acabado. Dos 38 cadernos que o Audálio teve acesso, né, a maioria eram os 8 romances que a Carolina tinha escrito. Um foi publicado. As centenas de poesias que ela escreveu, as centenas de músicas, de letras de músicas, as 6 peças de teatro, enfim, as coisas mesmo, os aforismos, os pensamentos dela, receita de bolo, tinha tudo naqueles 38 cadernos da Carolina. Conta, né? Tinha tudo naqueles 38 cadernos. Mas eu falo assim, a Carolina reconheceu todos os méritos do Audálio antes de morrer.
Em dezembro de 76, ela morreu em fevereiro, 13 de fevereiro de 77, ela, numa entrevista para a Folha de São Paulo, reconheceu que sem o Audálio Dantas, ela não teria nada. Ela não chegaria onde ela chegou, porque ela dizia, ele tem é o único que tem uma paciência de Jó, que teve uma paciência de Jó comigo, porque ela era uma mulher muito difícil, a Carolina, muito difícil. E todo o processo depois do livro, vamos dizer assim, a boneca do livro foi apresentada para a Carolina. O Audálio mostrou a boneca do livro para a Carolina e ela aprovou. Depois ele levou o prefácio do livro. Ela leu e gostou do prefácio do livro. Depois levou os desenhos do livro, pelo Del Nero, que fez os desenhos do livro. Ela também gostou do livro. Ela podia estar emocionada com tudo aquilo, mas ela tinha um senso crítico muito grande para dizer isso aqui eu não quero e aquele outro eu não quero. Então, assim, foi uma descoberta mútua entre um repórter que encontrou uma grande personagem, uma grande narradora de uma história que ele queria contar. Ele teve a humildade de deixar a Carolina contar essa história no lugar dele, né? E a Carolina, que durante 20 anos batalhou para ter um editor, e encontrou um editor através do Audálio Dantas. Então, eu acho que eu reputo valores tanto para o Audálio Dantas como para Carolina Maria de Jesus, entendeu? Legal. Duas perguntas aqui do pessoal que está acompanhando a live, eu vou amarrar as duas, tá? A Cida pergunta qual a importância da mulher negra ler a Carolina, e o professor Claudemar, como resgatar o protagonismo negro em tempos atuais? Bom, assim, vamos pelas damas. Primeiras damas. Qual a importância da mulher negra e a Carolina? É porque este lugar da mulher negra foi ocupado pela Carolina entre 1940 até 1977, quando ela morreu. Então, a Carolina, eu estava falando no início da nossa live, né, de aquelas pessoas que vão derrubar cerca para que a gente possa passar, e quanto mais cerca você derruba, mais gente passa por esse caminho aberto. Então a Carolina sacrificou a própria vida para abrir e derrubar essas cercas. Ao ler a Carolina com distanciamento de 60 anos, por exemplo, da publicação do Quarto Despejo, que faz agora no dia 19 de agosto, 60 anos, ao ler a Carolina com esse distanciamento, a gente percebe o quão é importante nós colocarmos a nossa narrativa no papel. O quanto é importante, né? A Carolina podia ter ditado a vida dela para o Audálio Dantas, porque ela escrevia aquele português que todo mundo acha que não é certo, que não é a língua culta. Ela podia ter feito o Audálio podia ter escrito a história da Carolina, mas não, ele permitiu que a Carolina contasse a sua própria história da maneira que ela quis contar a sua história e da forma que ela encontrou para contar essa história. Então, o que a Carolina deixa é um gatilho para isto. A Carolina é esta ponte de união, de conexão e de conjunção com a história, uma história de resiliência muito dura, muito pesada, de uma pessoa que não sabia se ia comer de manhã, ou se comer à noite, ou se comeria. Quem leu o Quarto Despejo, olha lá, né? Os finais de semana da Carolina são os mais apavorantes, que ela diz: hoje é sexta-feira, não consegui catar nada, não sei o que eu vou comer sábado e domingo, que não é dia de catar papel. Dia de catar papel é segunda-feira. Então, acho que esses exemplos de Carolina, eles se aplicam muito hoje nas mulheres negras de hoje. É assumir a sua aparência. Carolina se recusava, como se recusou, a alisar o cabelo, por exemplo. Carolina se recusou a isto, né? Então, hoje, a gente vê as mulheres negras cada vez mais lindas, e com uma atitude de negritude muito grande e muito forte. E com um lugar de uma potência de fala extraordinária. Então, isto nós encontramos em Carolina lá nos anos 60. Né? E estamos agora encontrando esses resquícios todos, esse mosaico de vozes que estão se juntando, seja através da Conceição Evaristo, seja através da Djamila Ribeiro, seja através da Ana Maria Gonçalves,
seja através da Elisa Lucinda, seja através da Eliana Alves Cruz, ou de homens como Joel Rufino, como Paulo Lins, como Vieira, Itamar Vieira, como Giovanni Martins, enfim, sabe, são muitas vozes que vêm, mas dentro desse rastro de Carolina, que vem um rastro de outras vozes, de Mário de Andrade, de Cruz e Souza, de Patrocínio, de Maria Firmina dos Reis, e assim por diante. Qual é a outra pergunta, agora que eu fui? A outra pergunta era como retomar o protagonismo nos dias de hoje. Mas eu vou te mandar uma outra minha que eu acho que você pode amarrar, que elas vão estar próximas. Queria te perguntar sobre ainda ecoando o artigo que você escreveu para a Folha semana passada. Ali você fala do racismo na nossa literatura. O racismo que a gente tem, Tom, na nossa literatura e no nosso meio intelectual, ele é igual, ele é maior ou ele é menor do que o racismo que a gente tem na sociedade em geral no Brasil? Bom, a primeira pergunta lá, eu diria, está na hora da gente derrubar essas estátuas todas. Essas estátuas são fantasmas que nos vigiam por todas as partes que a gente caminha na sociedade brasileira. E são as estátuas colocadas lá pelo poder. O poder tem a grande... o poder tem esse privilégio, né, de nos torturar e depois, quer dizer, trazer a figura do torturador para mostrar que ele continua mandando. Então, acho que, respondendo à pergunta anterior, eu acho que seria um pouco disso. Precisamos começar a derrubar essas estátuas, transformar o nosso meio que a gente vive, o meio urbano, né? A cidade é algo que nos confina, está ali para nos confinar, ela vem se transformando desde o século XVI, no sentido de quê? De dominação. Né? Acho que o aprendizado das fugas, dos quilombos, das revoltas todas, ensinaram muito ao poder de como controlar essa sociedade deserdada, sabe, da sorte e da fortuna. Né? E aí, quer dizer, pegando o teu caminho, da questão do racismo na literatura, eu acho que ele permanece, de alguma maneira, porque você vê o quadro da literatura brasileira, quer dizer, o que nós temos hoje, em termos de literatura brasileira, são alguns nomes que despontam, mas sem uma razão de transformação social. Eles vêm, se apresentam, mas não são absorvidos como protagonistas. E isso é repassado de alguma maneira, né? Até foi uma coisa que eu anotei há pouco tempo. Deixa eu ver se eu consigo catar aqui rapidamente. É que eu falo sobre a questão da negritude, né? Eu digo que a cor preta, ela não garante a negritude de ninguém. E você tem lá um presidente da Fundação Palmares, uma escória, cujo pai, o meu grande amigo, Oswaldo de Camargo, o Sérgio Camargo é presidente, aquilo não tem negritude. Aquilo não representa negritude, nesse sentido. Então, quer dizer, quando eu escrevi o artigo da Folha, foi preocupado porque eu odeio ódio racial de branco, como odeio ódio racial de negro. Eu odeio os dois ódios raciais. Como odeio ditadura de direita e como odeio ditadura de esquerda. Eu não curto nada disso. Então, quando eu falei lá no meu artigo da Folha sobre a questão do racismo na literatura, eu quis dizer o seguinte, quer dizer, o ódio racial, ele vem por vários caminhos de diversos processos. Né? A sociedade, você pega, hoje me chamaram para um evento de audiovisual, que eu recusei, porque todos os debatedores eram brancos. Aí eu reclamei sobre isso. Ah, não, mas tem a mulher que vai ser a mediadora. Mas essa mulher é branca. Ela não representa para mim mediação nenhuma. Né? Então, ainda existe o argumento contrário de que nós estamos errados.
né? Então, esse lugar do privilégio, né, do branco, de achar ainda que nós, negros, viemos aqui para servi-los, isso é cruel, Rodrigo. A sociedade precisa, sabe, fazer um trabalho de reflexão de que todo esse processo nosso mudou. Nós não podemos mais ser submetidos a isso. A república não pode ser uma república branca, hoje. Nós temos 1.100.000 jovens negros e negras na universidade através da cota. Entendeu? Então, nós não podemos mais tapar o sol com a peneira achando que está tudo bem. Enquanto você, há 23 minutos, né, agora, pelo menos 4 jovens já morreram durante essa nossa live. Né? Você tem 26 mil pessoas que moram na rua, não tiveram acesso ao auxílio emergencial, 26 mil pessoas. 85% das pessoas que foram desempregadas durante a pandemia são negras, são mulheres e negras. Então, nós não podemos mais fechar os olhos para isso. E também não podemos mais ficar calados. Tom, você falou das estátuas, né? E uma das perguntas que eu queria te fazer também, que vai ao encontro desse momento do papo, é sobre o movimento do Black Lives Matter, que se espalhou pelo mundo ali em junho, a partir dos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil e me parece que já deu uma arrefecida. Como que você tem acompanhado, como você acompanhou aquele momento, aquele epicentro ali em junho, e como que você viu os desdobramentos? Foram ondas de manifestações que te empolgam, te entusiasmam? Você olha de uma forma mais cética? Como que você vê esse momento? Eu até fiz duas postagens no meu Instagram. Uma é com o Danny Glover, que tive com ele aqui no Rio e acabei fazendo amizade com ele. E a outra que eu postei agora foi do Jesse Jackson. Né? Para simbolizar um pouco o meu pensamento com relação a essas situações todas. As manifestações continuam acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. Mas o que eu tenho percebido, e tenho falado um pouco aqui no Brasil, já escrevi sobre isso, também já publiquei uma crônica a respeito, é que parece que o racismo chegou no Brasil agora. Né? Parece que tudo isso é novo para nós no Brasil. E não é. Parece que quando nós vamos para a rua reclamar sobre o racismo, nós estamos fazendo uma espécie de racismo às avessas, mimimi, sabe? E não é, é uma coisa muito séria no Brasil. Então eu encaro isso como uma maneira de ver que o processo de extermínio da população negra, ela continua de uma maneira oficial, sabe? É uma coisa sistemática. Há um projeto social de extermínio dessa população. Porque você teve aqui em São Paulo há pouco tempo, aqui não, né? Porque eu estou no Rio, você está em São Paulo. Mas nós tivemos em São Paulo há pouco tempo, agora, um policial pisando na cabeça no pescoço de uma pessoa. Obviamente, esse policial que pisou no pescoço da pessoa, ele viu esse filme de Estados Unidos, né, do George Floyd, sendo pisado e morto, asfixiado pelo pé de um policial. E ele quis... Travou de vez.